Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é Matheus Heisenberg e eu sei que você já ouviu muito esses termos. Anarquismo, fascismo, capitalismo, socialismo, comunismo, mas o que são esses termos? Você já deve ter ouvido em discussões, provavelmente, as pessoas se chamando seu comunista, seu capitalista, seu fascista. Eu quero saber se você sabe o que são essas denominações, o que são esses nomes. Bom, cada uma delas representa uma forma de governo, uma forma diferente de governar e um caminho, uma rota específica pelo qual o país vai caminhar. Então, a minha proposta aqui é explicar sobre cada uma dessas formas de governo de forma rápida, de forma concisa, de forma prática, sem aquela enrolação toda de nomes técnicos e ficar 2 horas explicando, não. Cada uma delas vai ser bem rápido. Bom, então se você quiser saber sobre todas essas denominações, eu vou te explicar agora após a vinheta. With a red right hand. E, por favor, se inscrevam no canal se quiserem ter mais conteúdos. Então vamos de número 1. A monarquia. O que é a monarquia? Eu sei que você já ouviu esse nome, mas o que de fato é uma monarquia? A monarquia nada mais é do que um sistema onde existe um rei ou um imperador. E o rei ou o imperador comandam. Mas também existem vários tipos de monarquia. As principais são a absolutista e a constitucional. A absolutista é aquela em que o rei ou o imperador tem o máximo poder, no mínimo uma limitação ou outra, mas eles fazem o que eles querem, eles têm todo o poder. E a constitucional, em que o rei ele tem um poder, ou o imperador tem um poder mais reduzido, em que ele tem que ouvir também um parlamento, ou conselheiros, ou políticos em geral, então ele tem um poder reduzido, tem um poder ou mínimo ou reduzido, e que ele tem que ouvir outras pessoas para poder comandar. Ele não governa sozinho, como é o absolutismo. Então é isso, monarquia já foi. Agora, talvez uma das mais famosas da atualidade, o fascismo. Bom, o fascismo é um governo que ele atua de forma ditatorial, por natureza ditatorial, galera. Não existe um fascismo democrático. É sempre ditatorial, pela força, é uma liderança forte, autoritária e que tem apenas um único partido, ou seja, não há democracia, não há disputa de poder, é um único partido, um único governo. E é um governo grande que busca sempre ter mais poder e aumentar mais a sua influência, além de querer sempre controlar mais e mais as liberdades individuais e públicas. E aí, falando sobre o fascismo, existe, vamos abrir um parênteses agora para falar sobre um tipo de fascismo que ficou muito famoso, que é o nazismo. Bom, o nazismo, como eu falei, é um tipo de fascismo. E ele é basicamente tudo que o fascismo é, um governo autoritário, pela força, ditatorial. Só que ele tem como prioridade, nas pautas prioritárias, o antissemitismo e a eugenia. O antissemitismo é o ódio aos judeus, perseguição ao povo judeu, e a eugenia tem como objetivo a não mistura de etnias. Galera, lembrando, não se falam mais raças, só existe uma raça que é a raça humana. Existem várias etnias, mas raça é só humana, então falamos agora de etnias. Então, a eugenia pregava que não poderia ter misturas de etnias, as etnias teriam que ser puras, e o Hitler, né, ele achava que, o líder do nazismo, achava que a raça ariana, que ele chamava de raça, deveria ser a raça pura ariana branca alemã. E chegamos ao socialismo que tanto falam. O que foi o socialismo? De forma rápida e concisa. O socialismo, na verdade, prega a coletivização das empresas, tira as empresas do patrão e dá para os empregados conduzem a empresa como eles acham melhor, a distribuição de riquezas, eles pegam a riqueza do rico e passam para o pobre para que haja um nivelamento de riquezas, para que haja uma igualdade econômica de forma artificial, e a expropriação da propriedade privada, ou seja, a casa que é de um indivíduo não é mais dele e sim de todo o povo. Então as casas passam a ser coletivas, não passam a ter apenas um dono, mas todo mundo é dono de todas as casas. E eles interferem muito na economia, estão sempre presentes na economia e têm o costume de ter grandes impostos, taxar grandes impostos para que consigam mover. É um Estado sempre grande, um país com um governo grande em que regula bastante. E geralmente ele é aplicado por intermédio de uma força ditatorial. Bom, agora vamos ao comunismo. O comunismo é a mesma coisa que o socialismo? Há quem diga que sim e há quem diga que não, mas vamos pela vertente de quem diz que não. Há muita controvérsia sobre o significado desse termo. Quem diz que não é igual ao socialismo, diz que o comunismo, na verdade, é o objetivo do socialismo. Então o socialismo seria um caminho para se chegar ao comunismo. Então, algumas pessoas dizem que o socialismo é uma linha evolutiva para se chegar ao comunismo. Só que há muitos líderes de esquerda que se intitulam comunistas e não socialistas. Então, eles são líderes e se declaram comunistas. Então, o comunismo não é muito bem um governo sem um líder.
E falando de uma sociedade que prega o comunismo sem governo, nós podemos citar o anarcocomunismo. Esse sim, o anarcocomunismo, um comunismo anárquico, sem um governo. Ele vai pregar todas as ideias do socialismo, só que sem um governo para interferir. Então é muitas vezes confundido o comunismo com o anarcocomunismo. E tirando o anarco da palavra, nós temos o anarquismo, que prega a ideia de uma sociedade sem governo em que a população se autorregula. Há apenas a ausência de um poder central e a ausência de uma hierarquia. Não existem hierarquias. E agora podemos passar para o famoso capitalismo. O capitalismo, ao contrário do socialismo, ele prega que o bem conquistado pelo indivíduo é dele, apenas dele, e não de todo o coletivo. O governo, ele é mínimo, ele é pouco, interfere pouco na liberdade do indivíduo ou dos seus negócios. E ele não vai interferir tanto na economia, vai interferir minimamente na economia e vai fazer com que o mercado se autorregule, fazendo com que haja um estímulo da concorrência para que o negociante atraia o cliente para si e não para o concorrente. É uma sociedade basicamente voltada para as trocas financeiras, eu te dou dinheiro e você me dá o que eu quero. E, por último, há o anarcocapitalismo, que é a anarquia somada ao capitalismo. Falamos sobre anarquia com o comunismo, agora vamos falar sobre anarquia com o capitalismo, o anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo vai ter os mesmos ideais do capitalismo. A economia livre para se autogerir, a propriedade é do indivíduo e não do coletivo, os negócios são livres para se autogerir sem interferência do governo. Aliás, não há um governo. É basicamente uma sociedade capitalista, só que sem um governo para interferir. O capitalismo, existe um governo mínimo que interfere pouco. No anarcocapitalismo não existe nenhum governo para interferir. Então, são os ideais capitalistas sem um governo para interferir. Então é isso aí, galera. Explicar as principais formas de governo, os principais sistemas de governo, as principais características delas. Eu vou fazer um vídeo separado para cada uma delas, que seja mais profundo, mas isso foi mais rápido, para vocês terem um panorama geral sem enrolação, bem prático e conciso. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, por favor, vou pedir para que se inscrevam no canal. Vou pedir também que, se gostaram e querem enviar para um amigo, vocês podem compartilhar, que vai estar me ajudando bastante. E também eu tenho uma página no Instagram, que é @historiaclássica, @historia.clássica. Vocês podem seguir lá também, que eu posto conteúdos quase diariamente. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado, espero ter sido proveitoso, espero ter sido prático, simples, né, com uma linguagem mais coloquial. Eu agradeço a sua atenção. Eu vou ficando por aqui. Fui!